Em janeiro você ardia. Tinha um plano, uma Bíblia nova, um caderno de oração e uma certeza no peito de que este ano seria diferente. E em março, a chama já tinha morrido. O caderno parou na terceira página. A Bíblia voltou para a estante. E você ficou olhando para o próprio fracasso, achando que perdeu a fé. Mas você não perdeu a fé. Você confundiu duas coisas que parecem iguais e não são. Você confundiu a faísca com a brasa. A empolgação é uma faísca. Estala alto, brilha bonito, ilumina o quarto por um segundo e morre. Sempre morre. Faísca não foi feita para durar. Foi feita para acender. E o cristão moderno construiu a vida espiritual inteira em cima de faíscas. Espera o culto que arrepia, a música que emociona, o sentimento que desce. E quando o sentimento esfria, ele acha que Deus se afastou. Mas Deus não se afastou. A faísca apenas fez o que toda faísca faz. Apagou. A igreja de hoje vende fogo de artifício e chama isso de avivamento. Estoura no céu, todo mundo aplaude, e em 5 minutos só resta fumaça. John Wesley não vivia de fogo de artifício. Wesley vivia de brasa. E brasa é outra coisa. A brasa não estala, não brilha para a plateia, não impressiona ninguém. Fica ali, quieta, vermelha, quente. E é ela que cozinha o ano inteiro. É ela que aquece a casa em julho, quando a empolgação de janeiro já virou cinza fria há muito tempo. E aqui está a verdade que ninguém te ensinou na igreja moderna. O propósito não se sente, ele se mantém. A faísca você não controla. Ela vem quando vem e some quando quer. Mas a brasa você sopra, todo dia, sentindo ou não sentindo. E foi exatamente isso que Wesley fez por mais de 50 anos. Não esperou a vontade, soprou a brasa. Você foi ensinado que a vida com Deus é uma sequência de momentos intensos. Wesley te mostraria que a vida com Deus é uma brasa mantida com método. Uma coisa some no primeiro vento, a outra atravessa o inverno inteiro. Antes de eu te mostrar o método que mantinha a brasa de Wesley acesa o ano todo, preciso te dizer uma coisa. Wesley ensinava que Deus age através de meios específicos: oração, palavra, jejum, comunhão. Ele chamava isso de meios de graça. Não são opcionais. São os canais que Deus estabeleceu para sustentar a vida espiritual. E este canal existe para entregar exatamente isso: método, estrutura, os meios que Wesley praticou por mais de 50 anos. Se você entende que precisa desses meios de forma consistente, inscreva-se e ative as notificações. Não como gesto automático, mas como decisão de manter um canal de graça aberto na sua rotina. E agora, vamos ao método. Deixa eu desmontar uma mentira primeiro. A mentira diz que o problema da sua vida espiritual é falta de fé. Não é. O problema é que você construiu a casa sobre a faísca. Empilhou tudo em cima do sentimento. A oração só acontecia quando batia à vontade. A leitura só fluía quando você estava inspirado. O jejum só vinha quando a emoção mandava. E aí a vida apertou, o trabalho cobrou, a noite mal dormida chegou, e o sentimento foi a primeira coisa a assumir. Restou a casa inteira em cima de nada. Pensa na faísca de novo. Ela é barulhenta, ela é visível, ela quer plateia. Por isso seduz tanto. Você sente que está vivo, que está perto de Deus, que algo grande está acontecendo. Mas a faísca não cozinha refeição nenhuma, não aquece casa nenhuma. É puro espetáculo e zero sustento. A brasa é o contrário. Não tem plateia. Ninguém posta foto de brasa. Mas é a brasa que faz o pão, que ferve a água, que mantém o calor na madrugada mais gelada do ano. O reino de Deus não foi construído por gente que sentia. Foi construído por gente que mantinha. E aqui mora a parte que a igreja moderna se recusa a dizer em voz alta. Manter a brasa é chato, é repetitivo. É a mesma hora, o mesmo lugar, o mesmo joelho dobrado, dia após dia, sem aplauso e sem arrepio. E nós fomos treinados a fugir de tudo que é chato. Queremos o extraordinário toda semana, a experiência nova todo culto, a emoção inédita toda oração. Mas a vida espiritual madura não é uma sucessão de fogos de artifício. É uma brasa que ninguém vê, mantida por alguém que decidiu não deixar apagar. O cristão que só busca o espetacular nunca aprende a manter o ordinário.
E é no ordinário que Deus mais trabalha. Olha 3 cenas e me diz se você não se reconhece em pelo menos uma. A primeira. Janeiro. Você abre a Bíblia animado, decide ler em um ano, sublinha tudo nos primeiros dias, sente o coração arder. Aí chega Levítico. A emoção evapora. Você não está sentindo nada. E para. A faísca acendeu e morreu, e você chamou isso de falta de chamado. A segunda, e essa dói mais. A oração. Você ora lindo no domingo, no clima da igreja, com a música certa tocando. Mas na terça-feira, sozinho, cansado, com a mente cheia de boletos, a vontade some. E você não ora. Porque aprendeu que oração é sentimento. E sem sentimento, acha que não vale. Wesley te diria na cara: oração não é sentimento, é disciplina. Você não respira só quando sente vontade de respirar. E a alma também não. A oração que só existe quando o clima ajuda vai te abandonar exatamente no dia em que você mais precisar dela. Porque os dias mais difíceis são justamente os dias sem clima nenhum. E é nesses dias que a brasa precisa estar acesa, não a faísca. A terceira é a mais cruel de todas, porque se repete todo ano, a promessa de ano novo espiritual. Este ano eu vou ser diferente. E em fevereiro a promessa já virou cinza. Aí você espera o próximo janeiro para tentar de novo. Tentar do zero, acender outra faísca. É por isso que você passou anos inteiros reiniciando. Sempre na estaca zero, sempre esperando a próxima onda de emoção te carregar. Você não está crescendo. Está reacendendo a mesma faísca todo ano e se perguntando por que a casa nunca esquenta. Some todos esses recomeços. 5 anos, 10 anos de fé. E quanto chão você realmente andou? Ou apenas deu a volta no mesmo quarteirão 10 vezes, sempre partindo do mesmo ponto, sempre acendendo a mesma faísca em janeiro e enterrando a mesma cinza em março. Esse é o custo invisível da espiritualidade do sentimento. Não é que você nunca tenha tentado, é que nunca manteve. E sem manter, todo esforço vira ignição desperdiçada. Wesley enxergaria isso na hora e te diria sem rodeios: o problema nunca foi a falta de fogo, foi a falta de sopro. Quer que eu te diga por que a empolgação nunca te sustentou? Porque ela nunca foi feita para isso. A empolgação é ignição, não combustível. Serve para começar o fogo. É péssima para mantê-lo. Quem espera a empolgação sustentar o ano inteiro está pedindo para a faísca fazer o trabalho da brasa. E faísca não faz. Nunca fez. O sentimento é clima. Vai e vem, esquenta e gela, e você não manda nele. A disciplina é clima controlado. Você decide a temperatura da sua alma independente da tempestade lá fora. Wesley morava no segundo. A igreja moderna mora no primeiro e se pergunta por que vive tremendo de frio. Então, se a faísca acende mas não mantém, o que mantém a brasa acesa o ano inteiro? É aqui que Wesley para de ser uma figura de quadro na parede e vira o método que pode salvar a sua fé do próximo março. O fundamento começava com horário, não com humor. John Wesley se levantava às 4 da manhã, não às vezes. Não quando o sol convidava. Não quando o coração estava quente. Ele se levantou às 4 da manhã por cerca de 50 anos. Sentindo ou não sentindo. Decidido, não inspirado. Aquilo não era heroísmo emocional. Era sopro na brasa. Toda madrugada, antes do mundo acordar, ele ajoelhava e soprava de novo o fogo que o sentimento não tinha forças para manter. E tinha o jejum. Toda quarta e toda sexta-feira, sem falta, seguindo a igreja primitiva, Wesley jejuava. Não quando a emoção espiritual subia. Por método. 2 dias por semana, o ano inteiro, durante décadas. Mais sopro, mais brasa. Enquanto o cristão moderno espera o jejum fazer sentido emocional, Wesley apenas jejuava, e o sentido nascia da prática, não antes dela. Repara no que está acontecendo aqui. Wesley não tinha um único hábito espiritual dependendo do sentimento. Nenhum. A oração tinha hora marcada. O jejum tinha dia marcado. A leitura tinha lugar marcado. A comunhão tinha ritmo marcado. Tudo era estrutura. Tudo era brasa sendo soprada em horários fixos, independente do que o coração dele estava fazendo naquele dia. E é por isso que ele atravessou 50 anos de ministério sem apagar. Não porque sentia mais que você, mas porque mantinha mais que você.
Ele transformou a fé numa coisa que não pedia permissão para a emoção. E foi essa fé, e não a emoção, que cruzou o oceano, pregou nos campos abertos, organizou milhares de pessoas e mudou a Inglaterra inteira. Pergunta honesta. Quantos dos seus hábitos espirituais hoje dependem de você estar afim? Se a resposta for quase todos, você acabou de descobrir por que sua brasa apaga todo março. Você nunca a manteve. Só esperou que ela se mantivesse sozinha. Agora preste muita atenção, porque aqui mora a chave que vira tudo de cabeça para baixo. Você conhece a história de Aldersgate. 24 de maio de 1738. Wesley estava numa reunião na rua Aldersgate, ouvindo a leitura do prefácio de Lutero à Carta aos Romanos, e escreveu: Senti meu coração estranhamente aquecido. A chama desceu. O coração ardeu. O momento mais famoso da vida dele. Mas escuta o que quase ninguém te conta. Aquela chama não nasceu em Aldersgate. 9 anos antes, em 1729, Wesley já liderava o Clube Santo em Oxford. Anos de oração metódica, jejum, estudo e obras de misericórdia. Anos de brasa sendo mantida antes de qualquer coração ser aquecido. O sentimento de Aldersgate não foi a causa da disciplina de Wesley, foi o fruto dela. Ele soprou a brasa por anos, no escuro, sem sentir quase nada. E um dia a brasa virou chama. E olha que detalhe esmagador. Esses anos de disciplina antes de Aldersgate não foram anos de emoção fácil. Foram anos duros. Wesley atravessou o oceano para ser missionário na Geórgia e voltou derrotado, escrevendo no diário que tinha ido converter outros e descobriu que ele mesmo precisava ser convertido. Imagina a aridez disso. Anos jejuando, orando, servindo, e ainda assim sentindo-se vazio, incompleto, sem a certeza que tanto buscava. A maioria de nós teria largado tudo. Teria dito: se eu faço tudo certo e não sinto nada, então não funciona. Wesley não largou. Continuou soprando a brasa mesmo quando ela parecia morta nas mãos dele. E foi precisamente por não ter largado na seca que ele estava na sala de Aldersgate na noite em que o coração finalmente aqueceu. Quem desiste na aridez nunca chega ao aquecimento. A chama encontra quem ainda estava soprando. Você entendeu o que isso significa. Você está esperando o coração aquecer para começar a soprar. Wesley soprou primeiro, por anos, e o coração aqueceu depois. A ordem que você aprendeu está invertida. O método vem antes da emoção. Sempre. E essa brasa, no fim, não é acesa por você. É Deus quem aquece. O método não fabrica o fogo. O método mantém você presente, ajoelhado, soprando, no lugar onde a graça desce. Você sopra. Deus aquece. Isso muda completamente a pressão que você coloca em si mesmo. Você não precisa produzir sentimento, nem consegue, e Deus nunca pediu isso de você. O que Ele pede é presença, constância, comparecimento. Estar lá, no mesmo horário, com a Bíblia aberta e o joelho dobrado, mesmo quando o peito está seco como cinza. A parte que é sua é aparecer. A parte que aquece é dele. E quando você para de cobrar de si o que só Deus pode dar, a vida espiritual deixa de ser uma montanha-russa exaustiva e vira uma brasa firme. Wesley entendeu isso cedo, por isso nunca brigou com o próprio coração frio. Apenas continuou soprando e deixou o resto com Deus. Pensa no peso que isso tira das suas costas. Você não precisa fabricar arrependimento. Não precisa forçar lágrima. Não precisa simular fervor que não existe. Deus nunca te julgou pela temperatura do seu sentimento. Ele te chamou para a fidelidade do seu joelho. A faísca é responsabilidade dele. O sopro é responsabilidade sua. E é justamente quem entende essa divisão que para de desistir, porque para de medir a própria fé pelo termômetro errado. Wesley media a dele pela constância. E foi a constância, não a emoção, que o sustentou até o último dia. E a Escritura grita isso do começo ao fim. Ouça e deixe os versículos se empilharem como lenha. Paulo escreve em Gálatas 6, versículo 9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Olha a palavra. A seu tempo. Não no seu tempo emocional. No tempo de Deus, para quem não desiste. E ele aperta ainda mais em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, com 3 palavras que destroem a teologia do sentimento. Orai sem cessar. Sem cessar. Não orai quando sentir.
não orai quando inspirar. Sem cessar. Constância, não intensidade ocasional. E para você que diz, mas é tão difícil quando não sinto, Hebreus 12, versículo 11 responde, antes de você terminar a frase. Toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, porém, produz fruto pacífico aos que por ela têm sido exercitados. Ouviu? A disciplina não parece alegre no momento. Não deveria parecer. O fruto vem ao depois, não agora. E Tiago corta qualquer desculpa em Tiago 1, versículo 22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ouvir acende a faísca, praticar mantém a brasa. E o próprio Cristo sela tudo em Lucas 9, versículo 62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olhar para trás é ficar olhando o sentimento de ontem. O propósito não olha para a faísca que apagou. Ele continua arando. E é exatamente aqui que tudo se condensa numa frase que eu quero gravada em você. O propósito não se sente. Ele se mantém. Então vamos sair da teoria e entrar na sua rotina, porque sem aplicação isto vira só mais uma faísca bonita. Eu te proponho um desafio de 100 dias, não 30. 100. Tempo suficiente para a faísca morrer várias vezes e você descobrir que a brasa continua, porque você nunca dependeu da faísca. A regra é uma só, e é brutal na simplicidade. Escolha um horário fixo. 1. Escolha uma ação pequena para esse horário. 5 minutos de oração e um capítulo da Bíblia já bastam para o dia 1. E faça. Todos os dias. No mesmo horário. Sentindo ou não sentindo vontade. Esse é o ponto inteiro. Você vai fazer principalmente nos dias em que não sentir nada, porque é exatamente nesses dias que a brasa está sendo mantida. E preste atenção no tamanho. 5 minutos. Um capítulo. Pequeno de propósito. A maioria das pessoas falha porque começa grande demais. Promete 2 horas de oração e abandona na primeira semana, porque ninguém sopra uma brasa com um furacão. Brasa se mantém com sopro pequeno e constante, não com rajada. Wesley não começou liderando a Inglaterra. Começou com um clube de 5 rapazes em Oxford, orando em horários marcados. O gigante nasceu do minúsculo repetido. O seu também vai nascer assim. Não do dia em que você fez muito, mas dos 100 dias em que você fez pouco, sem falhar. E não negocie o horário com o seu humor. Essa é a regra de ferro. O horário é sagrado. O humor é irrelevante. Se às 6 da manhã você decidiu, então às 6 da manhã você senta, esteja você animado, exausto, triste ou indiferente. O humor não tem voto nessa decisão. Ele perdeu o direito de votar no dia em que você descobriu que ele te abandona todo março. A partir de agora, quem manda na sua vida espiritual é a decisão que você tomou no dia em que estava lúcido, não o sentimento que aparece no dia em que você está fraco. Deixa eu te avisar o que vai acontecer, para você não desistir achando que falhou. Nos primeiros dias, a brasa vai parecer fria. Você vai orar e sentir que está falando com o teto. Vai ler e não sentir nada. E o seu coração vai gritar: está vazio, para com isso, não pare, isso não é fracasso. É a faísca morrendo como ela sempre faz, para a brasa finalmente assumir. Por volta do dia 30, o calor começa a voltar sozinho. Não porque você se esforçou para sentir, mas porque o método criou o lugar onde a graça aquece. E aí você descobre, no corpo, o que Wesley descobriu na vida inteira. Agora, declare comigo. E declare com peso. Diga a primeira vez como quem reconhece a verdade. O propósito não se sente, ele se mantém. Diga a segunda vez como quem decide mudar de vida. O propósito não se sente, ele se mantém. E diga a terceira vez como quem assina um contrato com Deus e não volta atrás. O propósito não se sente, ele se mantém. E entenda isto antes de qualquer outra coisa. Você não perdeu a fé em março. Você parou de soprar a brasa. Você não é fraco. Você é destreinado. E destreinado tem conserto. A diferença entre você e Wesley nunca foi talento espiritual. Foi sopro constante. Wesley dizia de si mesmo, sempre com pressa, nunca apressado. Manter a brasa não é frenesia emocional. É calma e constância. É soprar todo dia, sem correria e sem drama, o mesmo fogo, no mesmo horário, o ano inteiro.
Então comece hoje, não no próximo janeiro. Hoje. E faça disso um ato de compromisso público. Escreva nos comentários a palavra dia 1, não como gesto vazio, mas como a primeira respirada na brasa diante de testemunhas. Quem escreve dia 1 está dizendo que parou de esperar a faísca e começou a manter a brasa. E descubra o que Wesley construiu com uma vida de obediência.